Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café com a Sheila. Aqui você aprende tudo e mais um pouco sobre o universo dos pães sem glúten e sem lactose. Eu sou a Sheila Zaparoli, a sua professora nessa jornada, e no dia de hoje você vai aprender como substituir os ovos em receitas de pães sem glúten. É possível substituir os ovos numa receita de pão sem glúten? Será? Será que funciona? Qual o papel que o ovo desempenha na receita? É isso que você vai aprender hoje. Isso e muito mais. Boa tarde para vocês que estão chegando, para vocês que estão assistindo esta aula ao vivo. Como vocês estão? Tudo bem? Conta para mim, fala para mim aqui. Antes da gente começar, eu quero saber daquele nosso combinado sempre que a gente começa uma live. Você que está assistindo já é minha aluna ou ainda não é? Fala aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero te conhecer. Fala pra mim, sou aluna ou sou da turma do pão, se você não for aluna ainda, tá bom? Eu quero te conhecer, fala pra mim. Você tá falando aí, Débora, que você acredita se eu falo que funciona. Se eu falo que funciona, minha amiga, você pode acreditar, porque funciona sim, eu te mostro isso todo dia. Quero saber de você, quero te conhecer, fala pra mim, só eu fico falando aqui o tempo todo e eu preciso saber se você que tá aqui quer aprender a fazer pão. Você quer aprender? Quer entender como funciona esse mundo maravilhoso dos pães sem glúten? Quem é aluna vai dizer sou aluna, quem não for, diga sou da turma do pão, que tá tudo bem, eu quero saber. Quero saber de vocês. Ah, Débora, Celeste, ai, vocês são maravilhosos, vocês estão sempre aqui, né? Que alegria ter vocês aqui mais uma vez. O tema de hoje são os ovos. Por que a gente não consegue substituir os ovos? Ou será que a gente consegue substituir os ovos numa receita de pão sem glúten? Agora que a gente vai saber. Porque tem diferença se é com glúten ou sem glúten, porque o ovo ele tem algumas funções ali que quando o glúten não está presente são bem importantes e a gente precisa entender, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Quem aí já está tomando o cafezinho da tarde ou ainda está no almoço? Tem gente que deve estar almoçando ainda, aqui eu almoço bem cedinho, já estou aqui com o meu cafezinho, mais tarde eu vou entrar no chá, que agora, gente, agora eu tô tomando chá também. Recomendações que eu preciso tomar chá, falam que eu tenho que tomar, que faz bem, então beleza, eu tomo, mas o café eu não abro mão. Quem aí tá com seu cafezinho? Conta aí pra mim. Pensou se a gente fizesse uma aula assim, junto, todo mundo junto, uma mesa de café da tarde, ia ser bom, né? Aquele monte de pãozinho, cafezinho fresquinho, ia ser bom demais. Tá, aí a Jo tá almoçando, tá falando que tem gente que tá almoçando ainda. Quero aproveitar, tá almoçando, né, Celeste? Eu falo a hora do café, sendo que tá cedo. Aproveitando aqui, eu, gente, mandei um e-mail. Você que tá assistindo aqui, se for aluno, não recebeu o e-mail ainda, fala pra mim no direct se não viu. Mas se viu, responde falando se você vai participar da nossa oficina, que é só para as alunas, na quarta-feira, 8 horas da noite. Confirma para mim no e-mail. Se você não encontrar o seu e-mail, procura no spam, na lixeira, em algum lugar ele vai estar. Se não tiver em lugar nenhum, você fala no direct, Sheila, não recebi o e-mail não. E aí eu vou mandar de novo para você, porque lá você vai receber o link da nossa aula, da nossa oficina, quarta-feira, 8 da noite, combinado? E antes da gente começar, que eu já quero começar logo, porque o tema aqui é um pouquinho extenso, eu quero que você mande essa live aqui para algumas pessoas. Sabe esse aviãozinho que tá aqui do lado? Parece um aviãozinho de papel. Você vai apertar aqui e vai enviar para umas 2, 3, o tanto de gente que você quiser mandar, mas pelo menos para umas 3, tá? Eu mandei para as minhas 3 que estão sempre na minha lista. Eu chamo elas, mas elas não vêm. O que será que acontece? Será que elas vêm depois que a live acabou? Não é possível. Depois eu falo o nome de vocês aqui, hein? Depois fala que aprendeu, mas não participa. Como que faz? Se não participa, não aprende, não é? Então vamos lá. Manda aqui. Quem já mandou, quero saber. E é isso aí. Aperta coraçãozinho mesmo, que toda vez que você interage aqui comigo, o Instagram distribui essa live para muitas pessoas. E pra gente começar, eu quero saber com você aqui. Primeiro você manda, né? Mandou? Você fala assim, Sheila, já mandei. Mandou para umas 3 pessoas, pelo menos? Não custa nada, não dói o dedinho. É só você apertar e mandar. Combinado? Beleza. Alguém aqui já tentou substituir ovos em alguma receita de pão? Nós estamos falando de pão hoje, tá, gente? Não vamos falar de substituição de ovo em outras receitas, porque aí o assunto não acaba nunca. Hoje estamos falando de pão, outro dia a gente fala sobre o ovo em outras receitas.
Mas você entendendo a função do ovo, você vai entender as funções que eles desempenham numa receita, você já vai conseguir também fazer alguma substituição em outra receita que não seja de pão. Por isso o conhecimento ele é tão importante. Meninas falando que mandaram, muito bem, Celeste mandou, legal. Então vamos lá. Alguém já tentou substituir o ovo em alguma receita de pão? Sim ou não? Porque vamos ver o que vocês vão falar aí. O ovo utilizado na panificação, né? O ovo utilizado para fazer pães é o ovo de galinha, tá? A gente usa o ovo, normalmente usamos o ovo inteiro, gema e clara. Quanto mais fresco esse ovo estiver, melhor, tá? Quanto mais fresco o ovo estiver, melhor. Um ovo fresco ideal, ele pesa em média 50 gramas. Já vai tomando nota de tudo aí, preste atenção que estou dando informações muito importantes aqui. Celeste, eu já vi você falar que pode, mas nunca tentei. Dá para substituir, mas não é uma tarefa simples. Nós já vamos chegar lá. Então, preste atenção no que eu falei para você aqui agora. Quanto mais fresco o ovo for, melhor. E um ovo ideal, ele vai pesar em média 50 gramas. Você sabe como pesar um ovo? Sim ou não? Fala aí nos comentários. Sabe pesar um ovo? Sim ou não? Como que a gente pesa o ovo? Será que a gente pesa o ovo inteiro? Como será que a gente faz para pesar um ovo? Por que é importante a gente pesar o ovo nas receitas de pães, principalmente? Algumas outras receitas, elas até aceitam você usar um ovo grande, um ovo pequeno, vários tamanhos de ovos. Mas para pão, não é legal. A Renata está dizendo que não sabe. A Nádia está também dizendo que não. Quando você vai pesar um ovo, não é um ovo inteiro. Não é o ovo com a casca. Quando na receita falar assim, 200 gramas de ovo, você fica pensando, meu Deus, quantos ovos são? Ela está levando em consideração que você vai usar ovos de 50 gramas, certo? Então, seriam 4 ovos. E você pesa sem a casca, como a Celeste está falando. Exatamente. É o interior, é a gema e a clara. É essa a medida do ovo que a gente precisa. Então, você vai pegar o seu potinho, vai colocar em cima da balança, zerar a balança e quebrar o ovo ali. Ali você tem a medida daquele ovo. Não é ovo com casca, tá? É só gema e clara. E aí você tem o peso desse ovo. Quando nós estamos fazendo pães, e tá lá na receita para você. As minhas receitas de pães são todas têm a gramatura dos ovos. Por quê? Porque eu sei que existem ovos de diversos tamanhos. Tem o ovo jumbo, que às vezes ele chega a pesar, acho que não sei se é 70 ou 80 gramas. O pequeno pesa 40, olha a diferença, é quase que é 2 para 1, né? Quem usa ovos caipira, como eu, sabe que toda hora tem um ovo de um tamanho. E aí o ovo, ele entra numa receita também como parte líquida dessa receita. Ele também vai trazer umidade para a receita, liga para a receita. Então, se você faz a mesma receita que eu, usando um ovo de 40 gramas e eu usando um ovo jumbo de 80 ou 70 gramas, a nossa receita vai ficar diferente. Ela não vai ficar igual. Então, uma vai precisar de mais água, outra vai precisar de menos água, por isso que a gente pesa os ovos. Adrica, e quando o ovo for menor, completo com a gema ou com a clara? Quando o ovo for menor, você tem algumas opções. Se for uma diferença muito pequena, você completa com água, tá? Você coloca o restante de água na sua receita. Agora, se for uma diferença grande de 20 gramas, 30 gramas, você vai quebrar outro ovo, vai misturar gema e clara e vai tirar a quantidade que está faltando. Mas até ali 20 gramas você pode completar com água se estiver faltando. Agora você passou um pouquinho dos ovos, vamos dizer que a sua receita pedia 200 gramas de ovo e os seus ovos pesaram 210, vai. Pode pôr os 210 e diminuir esses 10 gramas no outro líquido que você estiver, não na gordura, no líquido, no caso na água que você estiver usando na hidratação do seu pão. Beleza? Dá de fazer assim e assim vai funcionar. Entenderam? Ó, essa já foi uma sacada boa aí para vocês anotarem e não perderem.
Agora, como a gente sabe quando um ovo está fresco? Quando a gente sabe que um ovo está fresco? Um ovo fresco, ele vai ser aí quando se você comprou no supermercado, você vai olhar a data de fabricação. Não se olha a data de validade para comprar os ovos, você olha a fabricação. Porque os ovos, eles devem ficar refrigerados para ele terem uma durabilidade maior. E no supermercado, eles não ficam refrigerados, então já é ruim. Então, o ideal é que você compre ovos com até 7 dias da data de fabricação. Vamos aí, no máximo uns 10. Estourando uns 10, se você não tem opção, a única opção que tinha ali era essa, até uns 10 você leva. Mais do que isso, não leva, porque você tem grandes chances de estar levando um ovo para casa. Um ovo que já está velho, que pode estar com cheiro forte, com odor desagradável. Sabe quando você faz aquela receita e você diz, nossa, ficou com cheiro de ovo? É porque o ovo estava velho. Ovo fresco não tem cheiro, tá? Então, sempre que você for comprar um ovo, preocupe-se com a data de validade e não de falar, falta 5 dias para vencer. Pelo amor de Deus, corre desse ovo, tá? Use ovo fresco, porque o ovo fresco não tem cheiro de ovo. Você vai fazer a sua receita, ela vai ficar perfeita. Se algum dia você fez alguma receita que ficou com cheiro forte de ovo, é porque aquele ovo era ovo velho. Uma outra forma que dá para você saber, eu não sei se eu já falei isso nos stories, isso é bem conhecido, se tem até em livros de técnicas culinárias mostrando isso, que uma outra forma de você ver se o seu ovo está fresco ou não é um teste bem caseiro. Vocês sabem como que é? Fala aí pra... Nossa, meu café tá esfriando. Fala pra mim se você sabe aí esse teste caseiro para saber se o ovo tá fresco ou não. Vamos supor que você comprou o ovo na feira, você não comprou no supermercado, você não sabe, você tá na dúvida. Tem um outro teste que dá para você fazer em casa para saber se o seu ovo é fresco ou não. Você sabe? Sim ou não? Fala aí pra mim. Ai, ficou frio no meu café. Na água, a Érica tá falando. Isso mesmo. Eu devia ter pego um ovo aqui para mostrar, né? Mas assim, faz de conta que isso aqui é um ovo. Faz de conta. Faz de conta que aqui é um ovo, o ovo tá em pezinho assim. Você pega o seu ovo cru, sem estar cozido, nem nada. Ó, várias pessoas sabem. E você coloca num copo com água. Se ele ficar assim, deitadinho, ele tá fresco. Se ele já ficar em pé, já não tá tão fresco. Se ele boiar, aí já é um ovo estragado. O ideal até que ele fique assim, ó, deitadinho. Ele ficou em pezinho assim, já não é um ovo fresco, mas ainda dá para usar. Boiou, já era, é um ovo que está estragado. Você não sabia, Celeste? Então agora você acabou de aprender. Eu até mostrei isso nos stories uma vez fazendo. Eu faço muito isso quando eu compro ovos de codorna. É difícil a gente achar um ovo de codorna sempre fresco. Então eu sempre faço esse teste antes de cozinhar, porque né, o ovo de galinha normalmente você parte dele, o de codorna você vai cozinhar. Então eu sempre gosto de fazer isso para ver se esse ovo tá fresco ou não, tá? Então aí você aprendeu agora como pesar um ovo, como identificar se um ovo está fresco, tá? Porque é importante pesar um ovo, você aprendeu também, porque isso interfere nas nossas receitas. E você entendeu que se um ovo está grande demais, o que você tem que fazer, certo? E o ovo fresco, ele não tem cheiro. Se você fez uma receita e ficou com gosto de ovo, é porque esse ovo era velho, tá bom? E onde armazenar esses ovos? O ovo, ele sempre deve ser armazenado na geladeira, não na porta, no fundo. Na porta, a gente tem variação de temperatura. A gente abre e fecha a porta da geladeira várias vezes. Então, a gente não vai deixar ele lá na porta. Você vai deixar ele lá no fundo da sua geladeira. Combinado? Estão entendendo? E qual que é a vantagem de você comprar, de você fazer uso desse ovo fresco? É você ter um pão bem lindão, que não vai ter aquele cheiro forte de ovo, tá bom? Inclusive tem até uma receita que eu ensino muito aqui, que várias pessoas já fizeram, que é aquele pãozinho que faz, né, que mistura o ovo, a farinha de aveia, ou às vezes a gente faz com de amêndoas e coloca no micro-ondas. Você já deve ter visto essa receita aqui, né? Eu já postei ela algumas vezes. Tem gente que fala, nossa, Sheila, mas eu fiz com cheiro de ovo muito forte. É porque o ovo estava velho. Se o ovo estiver fresco, não vai ficar com cheiro de ovo. Pode ficar tranquila, tá?
Agora a gente vai entrar nas funções do ovo nas receitas de pão sem glúten, porque você só consegue substituir um ingrediente quando você sabe a função dele na receita. É impossível você substituir sem saber o que ele traz para a receita. Então é importante você entender o que ele faz. O ovo, ele ajuda o pão a crescer bem lindão. Ele dá estrutura para a nossa massa. O ovo, ele aumenta quando ele é batido, ele aumenta a quantidade de bolhas de ar nessa massa. Proporciona um pão mais aerado, mais alto, com maior volume. Essa questão de volume num pão, um pão bem volumoso, que cresce muito, o glúten traz isso para as receitas, mas nós não estamos utilizando glúten, a gente não utiliza glúten na culinária saudável, não utilizo nas minhas receitas. Então eu utilizo os ovos nos pães para conseguir essa aeração, ele ajuda na fermentação desse pão também, tá? Ele sustenta aquela rede formada com a fermentação dentro do forno. Quando ele entra dentro do forno, no forneamento, ele ajuda o pão a crescer e se sustentar. Ele auxilia na casca mais dourada, no sabor. Tudo isso o ovo influencia na sua receita. Ele dá cor para o seu pão. Tem um pão que eu fiz, não sei se você pegou esse daí, quando a gente fez eu fiz a jornada da cozinha saudável. Eu ensinei a fazer o pão express, que ele levava a farinha de amêndoas e o polvilho doce. E o meu pão fica bem amarelinho. E aí sempre me perguntam, mas por que o teu pão tá tão amarelo? Você colocou cúrcuma? Eu falo, não, gente, porque o ovo que eu uso, por ser um ovo caipira, ele tem uma pigmentação mais escura e aí ele fica com essa cor linda amarela. Por quê? Porque o ovo ele vai dar cor para sua receita. Então você tem que pensar em tudo isso se você quer retirar o ovo dali, tá? O ovo ele age também como um fermento. É isso mesmo, um fermento não químico, ou seja, ele vai estar dando volume ali no seu pão. Então, como que a gente tira o ovo de uma receita se ele faz tantas coisas? Complicado, né? Eu já vi algumas pessoas falando aí que já tentaram tirar. Por exemplo, a receita que eu faço de pão francês sem glúten e também a de baguete, ela não leva ovo. Mas olha, teve que ser muitos testes e entender muito como que o ovo, o que que o ovo fazia ali. Primeiro eu fiz essas receitas usando ovos, aí eu vi o resultado que eu tive e falei, não, agora eu quero esse resultado sem o ovo. E aí você tem que fazer teste em cima de teste, mas já entendendo o que que ele faz para a receita, tá? E agora eu quero que você anote uma coisa muito importante. Se você não estiver anotando, agora é aquela hora que você precisa anotar. Se você é aquela pessoa que quer tirar o ovo, fazer alguma receita sem ovo por alguma razão, né? Por quê, Sheila? Às vezes a pessoa tem alergia, não pode consumir ovos. Às vezes ela é vegana, né? Não consome. Então, assim, por isso esta live hoje para fazer você entender. Eu faço com ovos, prefiro fazer com ovos, né? É até mais fácil fazer com ovos, mas tem gente que não pode. Em massas de pães sem glúten, e aí a gente está falando de sem glúten, tá? Porque tem a diferença. Em que você não utiliza o ovo, é recomendável você usar 2 tipos de fermento. Vou explicar. O fermento biológico, o seco, que a gente usa, e uma parte do fermento químico. Por que é importante a gente usar os 2 numa massa que a gente não está usando ovos? Porque o fermento químico, ele vai ajudar a dar mais sustentação na hora do forneamento. Vai deixar essa massa mais leve, mais aerada. Então a gente combina os 2 fermentos e a gente ainda coloca também um pouco de vinagre. E aí pode ser o vinagre de maçã, pode ser o vinagre de álcool, o que você preferir. Por quê? Porque o vinagre ele é um ácido. E o ácido ele auxilia na fermentação. E também na conservação, na durabilidade do seu pão. Então, se você está tentando fazer uma receita aí de pão sem glúten, que não leva ovos, e de repente, nossa, não está crescendo o meu pão, não está desenvolvendo o meu pão, uma das coisas que você pode fazer é combinar os 2 fermentos, o fermento químico com o fermento biológico e também
também com o vinagre, que aí você vai ter um crescimento e uma sustentação desse pão melhor. Tá dando para entender? Tá dando para entender, meninas? Olha minhas colinhas aqui para não esquecer nada. Outra coisa que o ovo faz é contribuir para a liga, para a maciez e para a leveza do seu pão. Ele vai trazer tudo isso para o seu pão. A gema, ela é rica em gordura e a proteína presente ali... Ai, desculpa. Desce, quando eu espirrar. Ai, a proteína da gema auxilia na coloração da massa, tá? Nossa, desculpa, me deu até um... Ai, que aflição. Lembra do pão proteico que eu falei que ele é bem amarelinho? Pois é por isso. A clara, ela já tem mais água, né? A clara é rica... Saúde, obrigada. A clara, ela é rica em água e proteína. Ela forma uma espuma, que quando ela é batida, né, incorpora o ar, deixa essa massa mais aerada e mais macia. Então, cada parte do ovo, ela tem uma função na receita. E por que eu estou explicando tudo isso para você? Por que eu achei que isso era um assunto relevante para você? Porque sempre que você pensar em substituir o ovo numa receita, você precisa entender o que ele faz naquela receita, para aí sim procurar substitutos de acordo, né? Não que vai ficar igual, porque igual nunca fica. Toda substituição tem uma consequência, mas você consegue substituir de uma forma em que o resultado te agrade, igual o resultado do pão francês me agradou, igual o resultado da baguete me agradou. Então você tem que fazer até que aquele resultado te agrade. Tá? Mas para fazer isso você tem que saber o que ele faz. Sabendo o que ele faz, você sabe como substituir. E aonde eu vejo as pessoas mais errando na hora de substituir o ovo, seja na receita de pão ou em qualquer receita. Aonde eu vejo? Aonde as pessoas mais erram na hora que está fazendo isso? Elas pensam que é só substituir pelo ovo de chia. Sabe o que é o ovo de chia? Ovo de chia, ovo de linhaça, outras pessoas chamam de ovo vegetal. É quando você pega uma parte da farinha, melhor a farinha do que a semente, tá? Você pega a semente de chia ou a semente de linhaça, bate no liquidificador, você tem ali uma farinha. Essa farinha, quando ela é misturada com água, ela forma um gel. E esse gel imita a clara na receita. E a função da clara, muitas vezes, é de dar a liga na receita. Quando essa clara está com a função de dar liga a uma receita, você pode sim substituir pelo gel de linhaça ou pelo gel de, que eu falei? Linhaça e chia, tá? Você pode substituir por um ou por outro. E aí a proporção é 1:3. Uma colher de sopa de farinha, de linhaça ou de chia, para 3 de água. Você mistura, aguarda um minutinho, uns 10, 15 minutos, ele forma um gel e aí você já pode utilizar nas receitas. Uma que sempre funciona é quando você vai fazer bolachinha, crackers, cookies, né? O ovo ele entra simplesmente para dar liga ali. Então você pode tranquilamente tirar esse ovo e colocar esse gel. Só que isso não é para toda a receita, por isso que eu falo que eu vejo as pessoas errando. Elas pensam assim, tá bom, tem uma receita de pão aqui, vai 3 ovos, vou tirar os 3 ovos, colocar 3 ovos de linhaça ou chia, vai funcionar. Não funciona, porque numa receita de pão, o ovo não está ali só para dar liga. O ovo está ali para dar liga, para dar gordura, para ajudar na leveza, na maciez, para expandir esse pão, para fazer esse pão crescer. Lembra que eu te falei que o ovo ajuda também na fermentação, fazer o pão crescer? Então são várias coisas que você tem que ajustar, tá? Você tem que ajustar a liga, aí você tem que, de repente, aumentar a gordura, aí, de repente, você vai precisar
Colocar um purê de frutas. Também você pode usar purês de frutas ou purês de tubérculos na proporção mais ou menos de 2 colheres de sopa para cada ovo na receita. Então são várias coisas que você tem que entender quando vai substituir. Não é te falar, vou tirar o ovo e fazer um ovo de Chico, colocar no lugar que vai dar certo. Ai, nossa, eu fiz a receita, Sheila, não deu certo, eu só fiz essa substituição. Não vai dar mesmo, tá? É muito além disso. Você tem que entender que, assim, o que mais faz o pão crescer ali depois do fermento também são os ovos. Então, você tem que dar um jeito de dar uma expansão maior, mexendo também ali nos fermentos. Isso vai te ajudar a ter um crescimento maior, como eu já te expliquei lá no início da live, tá? Então, por onde começar? Entendendo tudo isso, né? Deixa eu só ver aqui. Que horas são? Entendendo tudo isso que eu já te expliquei, de como você pode substituir, qual a função que cada um traz para a sua receita, como que você vai substituir? Você tem aqui, ó, uma receita de pão. Sheila, eu tô aqui com uma receita de pão. Como que eu vou substituir? Como? Como será? Analisando a receita como um todo. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai analisar a receita toda, você vai ver a composição de farinhas dessa receita. Por que a composição de farinhas? Porque tem farinha, e aí você precisa entender como que as farinhas funcionam, como que cada farinha se comporta. Isso aí você tem que ir lá numa aula de farinha e entender as farinhas primeiro. Farinhas como amidos, féculas, polvilhos, quando misturada na água e aquecida, né? Misturou ali na massa, levou para o forno, ela forma uma espécie de gel. E esse gel, ela também ajuda na liga dessa receita. Então, essa receita que você está querendo tirar os ovos, ela tem esse tipo de farinha? Isso vai interferir. A farinha de grão de bico é uma farinha que está praticamente sempre presente, sempre ou quase sempre, tá? Em receitas sem ovos, de pães. Por quê? Porque ela tem essa liga muito boa quando ela fica úmida e ela vai para o forno. Então, ela vai ajudar nessa liga desse pão, tá? A quantidade de gordura. Qual a quantidade de gordura que tem no pão? O ovo também vai levar gordura. Se eu tirei o ovo dessa receita, vou ter que colocar mais gordura ali também. Tá levando um fermento só? Então, vou misturar os 2 fermentos, vou combinar um ácido e aí eu vou testar. Vou testar, até chegar no resultado que eu quero. Tem um pão que eu tô fazendo, um pão de forma, eu já fiz ele 3 vezes, tô querendo fazer ele amanhã de novo, e que ele já tá maravilhosão. Da última vez que eu fiz, faltou só ele dar o salto, só o ajuste ali da quantidade de fermento. Aí qual a quantidade de fermento? De 1 a 2% do total de farinhas da massa é o que você vai usar, tá? Não mais que isso também, você não vai lotar o teu pão de fermento. Faz uma fermentação mais longa. Tudo isso você vai ajustando no seu pão até ele ficar perfeito. E lembra sempre, né, que toda mudança tem uma consequência. Tirou o ovo da receita? Tem que colocar outras coisas no lugar. O quê? Depende da receita. Você vai ter que estudar ela. E depois que você estudar ela todinha, aí você vai substituir e testar, até ela ficar no ponto que você gosta. Não tem uma formulazinha mágica. Tira o ovo e põe isso, tira o ovo e põe aquilo. Não tem. Tá? São várias coisas que você tem que fazer para chegar num resultado satisfatório. E aí é só testando, tá? Só você testando. E lembrar que numa receita de pão, o ovo, ele sempre vai ter uma função também de expansão. Não esquece disso. Ele não tá lá só para dar liga, ele tá para fazer teu pão crescer bem lindão também. Então você pensa nisso na hora de fazer as suas substituições, tá? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é simples, gente. Toda vez que você vai substituir, não é simples. E substituiu, a receita vai ficar diferente. Então, uma dica que eu te dou é, quando você quiser substituir, você tem uma receita, faz a receita original primeiro, do jeito que o autor propôs a receita para você, veja o resultado que você tem, anote, é assim que eu faço. E aí você começa a fazer as suas mudanças. Fez as mudanças. Ah, com essa mudança aqui eu tive esse resultado. Tá, na próxima vez eu vou mudar isso daqui. Vamos ver qual que vai ser o próximo resultado. É assim.
Não tem fórmula mágica, tá? É testando. Cozinha é também um laboratório. É por isso que eu testo muito, que eu estudo muito e eu só entrego para você a receita perfeita. Você que já é minha aluna, você sabe que qualquer pão que você fizer que está lá dentro do curso, ele vai ficar perfeito, porque eu reproduzi aquela receita milhares de vezes antes de gravar, antes dela estar perfeita. Essa receita de pão de forma que eu estou fazendo, eu poderia já gravar e falar, nossa, tá aqui, faz. Não, eu só vou mostrar ela, a hora que ela estiver perfeita, assim, cresceu, ficou lindo, você olha como você nem sabe se tem ovo, se não tem, você só sabe que ela tá ótima. Mas foi muito teste antes, muito estudo antes. Então é assim, se você quer aprender a fazer, o que você tem que fazer? Aqueles dois caminhos que eu já te falei. Você estuda, testa, estuda, testa. Uma hora dá certo, tá? Você perde muito ingrediente, você perde tempo, mas uma hora dá certo se você não desistir. Não, Sheila, não tem esse tempo não, quero saber disso não. Aí você vira minha aluna, né? Que aí tá fácil, eu já fiz todo o trabalho duro por você. Mas tem o caminho de você estudar e conseguir fazer isso sozinha também. E essas aulas que eu vou dando para você toda terça e quinta-feira vão te colocando mais perto desse caminho. Ou de você falar, não, você é sua aluna mesmo, esse negócio tá dando muito trabalho, ou de não, vou enfiar a cara nos livros mesmo, vou estudar e vou aprender a fazer. Aí você faz sua escolha. Mas de qualquer jeito eu tô aqui para te ajudar. Seja de um jeito ou seja de outro. Olha, eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula de hoje. Ela foi preparada com muito carinho para você. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, que participou. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha, nem que seja pego 1%, uma coisinha pequenininha que você tenha pego aqui, que já possa fazer a diferença para você. Eu espero mesmo do fundo do meu coração que faça a diferença na sua vida, assim como sempre tem feito na minha. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Por isso que eu gosto de ensinar e por isso que eu sempre venho fazer essas lives aqui gratuitas com você. E aí eu te vejo na próxima quinta-feira, 14 horas. Eu vou estou decidindo entre dois temazinhos aqui, mas depois eu falo lá nos stories, claro, relacionado aos pães sem glúten, para te ajudar a estar cada vez mais perto dos pães perfeitos aí na sua casa. Se você ainda não vê os meus stories, não esquece, porque é lá que acontece a maior parte de tudo aqui no Instagram. É só você apertar nessa bolinha que fica aqui em cima, onde tem a minha fotinha aí, que eu tô de rosa aí, laranja, sei lá, já nem lembro mais. Você clica aí e aí você acompanha tudo, não perde nada, tá bom? Celeste, muito obrigada, minha querida. Celeste falando da meia aula, Sheila sempre aprendendo umas dicas boas, fico feliz. Coloquem em prática. Se você que é aluna que está aqui, não esquece que quarta-feira, amanhã, 20 horas, temos a nossa oficina, 20 horas da noite, tá? Quem não recebeu o link ainda, olha o e-mail, quer dizer, o link eu vou mandar na quarta, mas eu já mandei o recado. Olha o e-mail, se não achar de jeito nenhum, fala aqui no direct, tá bom? Ó, um beijo grande para você e até quinta-feira ao vivo novamente.